Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber aqui do seu futuro amoroso. Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções. Nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e a nossa corujinha, que é um ursinho também. Ou nós temos aqui baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso bastão de selenita. Nós vamos começar aqui com a corujinha, tá? Vou colocar aqui assim. Tô movendo mais ou menos estranho porque a câmera está na minha frente, gente. A câmera não, o tripé. Aí tá tudo assim meio esquisito. Tô assim meio sem poder mexer direito para não atrapalhar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu que estou aqui jogando para vocês diretamente da Tailândia agora. Estou viajando aqui à Ásia. Gente, está sendo uma viagem, acho que a mais desafiadora da minha vida até hoje. Meu Deus do céu, quando eu voltar para o Brasil eu conto tudo para vocês. Mas vamos lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa corujinha ursinho de cristal. Nós temos aqui pessoas querendo saber, meus guias de luz, fatos, muitos fatos sobre a vida amorosa, o futuro da vida amorosa, né, meus guias de luz? Então mostra pra gente, por obséquio, detalhes. Estamos aqui naquele momento de invocação a Roberto Carlos. O que é isso que tá aqui? Tá esquisito? Vamos pegar aqui agora nosso baralhinho da confirmação, do complemento. Lembrando para você que tá aí, para quem quer saber dos baralhos que eu uso, né? No final da jogada eu vou colocar, no final do vídeo eu coloco para vocês as cartinhas, para vocês tirarem fotinhos, fazer um print da tela, às vezes encostar aqui, deixa eu ver se tá gravando esse trem, meu Deus do céu, vamos lá, tá. Energia principal que nós temos na mesa, 3 de paus. Aqui nós temos 7 de espadas. 7 de espadas. Dois de ouros. Rainha de espadas, cavaleiro de paus, 7 de paus, cavaleiro de ouros, desculpa, 7 de paus, as de paus, carta do sol, puta que combinação maravilhosa. Isso aqui é uma das melhores combinações de tarô. Enforcado, 6 de paus, 3 de espadas, 3 de copas, oito de copas, morte, as de copas, rainha de espadas e rei de ouros. Meu Deus do céu. Futuro amoroso. Vamos lá? Deixa eu ver como é que tá aqui, gente. Cai. Gente, olha só. Ai. Quase que deu. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Subir aqui um pouquinho. Opa, vamos lá, Ninha. Opa. Oi, cacete. Deu? Será? Vamos lá.
Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Futuro amoroso aqui na mesa. Olha só que coisa mais interessante, né? Aqui a gente já saiu com o 3 de paus. O 3 de paus é uma das poucas cartas no baralho, no tarô inteiro, tá? Que ela fala de tempo. O 3 de paus normalmente fala de um futuro próximo. O futuro próximo é de 3 meses, tá? Há algum tempo, os meus guias, eles começaram a falar, não usa só para 3 meses, usa para 6 meses. E aí eu tenho feito isso, entendeu? Mas aqui, quando vai falando assim do futuro, né? O futuro amoroso, já fique sabendo que não são coisas que vão demorar a acontecer na sua vida, tá? Nós temos aqui um 7 de espadas. Infelizmente, eu estou falando com pessoas aqui que talvez já estejam conversando com alguém, ou pessoas que estão se relacionando com alguém, com alguma pessoa. Você sabe por quê? Porque aqui já tá falando, o 7 de espadas vem falando, gente, de algum tipo de mentira, de algum tipo de traição, de alguma coisa, mas aqui eu não vejo como se vocês estiverem se relacionando, vou colocar aqui, ó, entre aspas, com uma pessoa, é alguém que vocês, não é aquela coisa, ou é um conversante ou é um ficante. Porque aqui não tem carta nenhuma de falar assim, que existe algum compromisso. Então, para as pessoas que se identificaram aqui, já vou avisar de uma vez, gente, presta bem atenção. Todas as leituras, elas falam de energias que elas estão no universo. Isso aqui é uma leitura generalizada. Então, o que não for para você, não coloca no seu carrinho. Imagina que você está no supermercado. Isso você quer, isso você não quer. Não coloca no seu carrinho. É assim que a gente vai colapsando as nossas coisas. Eu sempre falo sobre isso aqui. E também, no final da leitura, eu vou mostrar a caixinha dos baralhos para quem quiser e tiver interesse de comprar, né? Lembrando que todos os meus baralhos, eles são genéricos. Dá para você comprar em qualquer site online. Desses que eu compro, assim, eu não pago assim mais do que 23, 25 reais num baralho não, viu, gente? Vamos lá, então. Então, vamos pegar e vamos lembrar disso. Você pode pegar e falar assim, eu não tô com ninguém, eu não tô conversando. Então, essa leitura não é pra você. Tenta assistir aí a segunda, né, gente? Mas aqui tá mostrando isso. Pra poder falar que seria um relacionamento, que você já tem um guerre-guerre com a pessoa, tinha já que ter algumas cartas, mas aqui não tem. Aqui vem falando pelo contrário, né? Então, é aquela coisa que pode estar muito no início, porque aqui você ainda tá decidindo se você vai levar isso pra frente ou não. Por quê? Porque a gente tem o 2 de ouros. Então eu posso estar conversando aqui com pessoas que inclusive podem estar conversando com alguém do tipo assim, mais de uma pessoa. Então, se vocês estão aí num app de relacionamento, sabe, em algum app qualquer app que você pode estar conversando com mais 2 pessoas, porque o 2 de ouros, ele fala muito sobre isso, né? E quando a pessoa tem ali um 2 de ouros, ela tá com livre-arbítrio, ela tá ali tentando tomar uma decisão sobre a vida dela. Quando a gente tem a rainha de espadas, a rainha de espadas é aquela pessoa que ela é já o quê? Visionária, ela tá pensando lá na frente. Então é aquela pessoa que tá ali conversando, mas ela tá analisando aonde que isso vai dar. Será que vai dar alguma coisa disso aqui? Será que eu continuo conversando com essa pessoa ou não? Vocês estão entendendo? Essa aqui, ó, é essa combinação. Principalmente nessa jogada de amor que a gente já tá vendo que aqui é alguma decisão. Então lá na frente vai ser do tipo assim, não lá na frente, eu acho que por agora mesmo, nesses próximos assim, sabe? Bem futuro próximo mesmo, alguma coisa vai acontecer que vocês vão pegar e falar assim, não sei se quero. Para a maioria aqui, ó, vocês vão se sentir traídos, porque às vezes a carta do 7 de espadas também pode falar de quando nós nos sentimos traídos,
tá? Não necessariamente que alguém chegou lá e colocou um chifre, colocou um berrante na nossa cabeça, mas a gente se sente. Então pode ser uma pessoa que, por exemplo, vocês não estão ali fazendo planos com a pessoa, vocês vão estar não sei o quê, vocês querem sair, vocês estão combinando alguma coisa e a pessoa vai e ela simplesmente, ela não aparece, ela cancela, aí você sente que aquilo foi uma traição da porra. Então aqui, ó, pode estar falando muito sobre isso, tá? Pode estar falando de uma pessoa que pegou e falou, não. Por quê? Aqui também pode ser não somente isso, mas do tipo assim, você tá ali conversando com a pessoa já há algum tempo e isso não tá indo a lugar nenhum. Nossa, mexi na câmera de novo, desculpa, gente, que eu falei que o tripé tá bem na minha frente. Aqui, então é o quê? A pessoa tá ali e ela não toma uma decisão. Você fala, nossa senhora, mas já tem uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, porque esse tipo de coisa não tem como a gente pegar e falar, não, porque a gente tem que dar pra pessoa 3 meses, 5 meses, 8 meses. Não tem, né, gente? Não tem. Todo mundo é diferente, todo mundo vai no seu próprio tempo. Se você acha que você tem que ter uma segurança que você tá ficando com a pessoa depois de 3 horas, depois de um dia, de uma semana, quem sou eu para poder falar que não? Só que aí você tem que arrumar uma pessoa que ela tá na mesma vibe que você, né? Porque aqui, ó, esse fato do tipo assim, meu Deus do céu, a gente tá ficando ou não tá? A gente vai pegar e vai, né, do tipo, aqui vai ter alguma coisa de vocês sentirem que essa pessoa tá indo devagar demais. E aqui começa do tipo assim, quando começa a colocar o 7 de paus, é que começa a entrar um equilíbrio ali, ó, na hora que você começa a colocar, tipo assim, as barreiras. Você passa a colocar limites. Você começa a falar, não vai falar comigo assim não, você não vai fazer isso comigo não. Sabe aquela coisa de início de relacionamento, aonde a gente acaba sabendo mesmo se a gente vai ficar com alguém ou não, é justamente a hora que a gente passa a impor os nossos limites. E a hora que a pessoa também passa a impor os limites dela, que a gente fala, opa, isso aí eu já não sei se eu quero pra mim, né? Igual uma pessoa, às vezes você tá lá e a pessoa pega e fala assim, não, você não vai sair de casa, não, você não vai conversar com seus amigos. Ela não falou isso no primeiro dia, ela não falou isso no segundo dia, ela falou, né, depois de o quê? De 1 mês, de 2 meses. Aqui, ó, também pode falar muito sobre isso, né? Daquele início de relacionamento, desse momento, desses 3 meses, 6 meses, que a gente realmente não conhece bem a pessoa, mas a gente tá ali conhecendo a pessoa e colocando os nossos limites. 7 de paus, 7 de paus. Então, aqui aos poucos vai colocando. Só que aqui tem uma coisa muito engraçada, tá? Porque aqui nesse Cavaleiro de Ouros, e quando a gente tem aqui um 8 de copas e a carta da morte, aqui vem mostrando muito que este relacionamento aqui, ó, com esta pessoa, ele não vai pra frente. Ele chega aqui num standstill, então ele para completamente. É aquela coisa do tipo assim, não vai, gente, não sai da moita. A pessoa não usa moita e a pessoa não sai da moita e fica ali na moita. Vocês estão entendendo? Só que aí chega uma hora aqui que a pessoa enche o saco 8 de copas e ela pega e fala, não, isso não é pra mim não. Porque ela começou a impor os limites dela e ela falou não. Só que na hora que ela impõe e ela percebe às vezes que a pessoa não vai mudar, ela fala, vai ser dessa forma? Então não tem problema não. Pode deixar que aqui eu não fico. Eu vou procurar um lugar melhor para mim. E aí ela pega e ela vai embora. Então eu vejo vocês largando uma pessoa que ela simplesmente não tá sendo compatível com as coisas que você tá procurando em um relacionamento, tá certo? Só que aqui tem uma coisa muito engraçada, porque assim que vocês começam a falar, não quero essa pessoa, não quero essa pessoa, a gente tem um As de Paus e a gente tem a carta do Sol aqui. Quando a gente tem a carta do As de Paus e a carta do Sol, gente, nós estamos falando de uma paixão que chega na vida de vocês, mas de uma paixão dessas que assim, sabe aquela coisa que é assim, incontrolável, incontrolável. O As de Paus, ele fala, sabe daquelas pessoas, igual aquele negócio, né? Aqui eu tô conversando com a turma que é realmente emocionada, de realmente daquelas pessoas que vocês podem estar conversando com alguém
E essa pessoa, ela pega e fala, nossa senhora, vamos casar, vamos fazer não sei o quê. E aí pega e já fala, vou, a turma da Débora Seco, né? Já vai limpando a gaveta, já fala pra pessoa, já faz a cópia da chave, já chama pra apresentar a família logo no final de semana. E aqui, ó, é assim, é das duas partes, tá? É das duas partes. Só que aqui, vocês vão bater de frente com um problema muito grande. 3 de espadas com 3 de copas. Sabe aquela coisa do tipo assim, 3 de espadas com 3 de copas? Aquela pessoa, aqui vai ser uma coisa tão intensa. Sabe quando vocês grudam, mas vocês grudam muito, 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 muito? Porque aqui, ó, vai ter gente que vai abandonar quem? Os amigos. Vai ter gente que vai pegar e vai... Sabe aquela coisa... realmente de começo de paixão, que vocês podem passar o tempo inteiro na cama. Aqui pode ter gente que, por exemplo, vocês vão viajar, porque aqui, presta bem atenção, aqui vejo vocês deixando para trás uma pessoa, por exemplo, vocês combinaram de viajar, tá? Não sei se vocês vão viajar para Réveillon, se vocês vão viajar para Carnaval, se vocês vão viajar para onde que for. Se for para Réveillon, por exemplo, vocês marcaram, né, de ir com essa outra pessoa. Aí essa outra pessoa e tal não consegue resolver, não consegue decidir. Aí vocês pegam, quer saber? Eu vou para outro lugar. Eu vou com os meus amigos. Ou então você vai e combina uma coisa e tal, não sei o quê. E aí vocês chegam lá, vocês conhecem uma pessoa. Aqui tem o 6 de paus, né? O 6 de paus é aquela, principalmente depois da carta do enforcado, que é do tipo assim, meu Deus, porque tem muita gente que pode ter realmente combinado de ir em alguma viagem, né, com essa outra pessoa e acaba não indo. Só que aí, o que que acontece? O que que acontece? Fica naquele negócio do tipo assim, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Então fica triste, né? Porque aí percebeu que o negócio não vai dar certo, não tá andando pra frente de qualquer forma, né? E às vezes, mesmo quando a gente pega e fala não, quando a gente coloca um ponto final, a gente fica ali, às vezes, sem entender. A carta do enforcado, né? É a hora que a gente não tá entendendo porra nenhuma, é a hora que a gente não consegue enxergar as coisas de uma maneira diferente, é a hora que a vida fala assim, opa, oi, sai daí de onde que você tá, porque de onde você tá, você não tá tendo uma visão periférica, né? Você tá precisando de enxergar toda a situação de uma maneira diferente. Todas as vezes, principalmente para vocês que estão aprendendo a ler o tarô, se vocês enxergarem a carta do enforcado, vocês estiverem lendo para a pessoa assim, vocês falem na mesma hora. Tenta ver essa situação do lado de fora, por exemplo, como se você estivesse aconselhando alguma pessoa. Por exemplo, se seu melhor amigo chegasse e falasse isso está acontecendo, o que que você faria, né? Ou então uma pessoa que às vezes não tenha nenhuma ligação emocional com as coisas que estão acontecendo, para que assim você enxergue, porque às vezes a gente, com o calor da emoção, com tudo que a gente está passando no coração, a gente não consegue enxergar. Então é por isso que a gente fica preso ali nessa situação, né? Então aqui a espiritualidade vem falando, vai enxergar de uma maneira diferente, tá? Por causa disso, porque para quem essa carta do 6 de paus é a carta da vitória, é a carta do sucesso. Então, por exemplo, ao invés de pegar e ficar chorando dentro de casa, move, faz alguma coisa, sai daí, né? 6 de paus é a carta dos cavaleiros escondidos nos arcanos menores. Então é aquela carta em que a pessoa, né, ela chega e ela tem uma movimentação, ela pode estar falando de viagem, ela pode estar falando de sair de casa, ela pode estar falando de ir para algum lugar, para casa da amiga, do amigo, para algum aniversário, para alguma festa, para o barzinho, para o boteco, para boate, sei lá para onde você gosta de ir, você tá entendendo? Pode ser ali pra pracinha, comer cachorro quente, pode, mas sabe, faça alguma coisa, movimente-se. Enxergue tudo ali, né, de uma maneira diferente, principalmente quando a gente tenha um as de paus, é aquela coisa da ação realmente vindo,
mas é uma ação tão grande, tão forte, porque essa ação aqui é aquela, é a nossa energia vital, né? Então, para você recuperar isso, é preciso de fazer alguma coisa. Carta do Sol, meu Deus do céu, tem muita gente que vai estar encontrando essa pessoa, inclusive durante o dia. Eu sei que pode ter gente que pode estar aí, por exemplo, falar assim, não, eu tô indo pro Réveillon, é numa festa de noite, sabe? Mas pode ter algum guerigueri, pode acontecer alguma coisa, vocês podem assistir, por exemplo, o nascer do sol com essa pessoa, porque essas duas cartas, elas lembram muito disso. Ou vocês podem ir para algum lugar onde está muito quente, sabe? Verãozão mesmo. Aqui, ó, aí é que entra o negócio. Porque quando aparece esse aqui, 3 de espadas e um 3 de copas, é uma pessoa que, assim, que talvez não tenha nada a ver com este relacionamento, com este encontro aqui, ó, que vai se sentir assim, não, pera aí, o que tá acontecendo nessa bagaça? Você veio pra cá comigo e você me abandonou? Sabe aquela coisa de duas pessoas, elas pegam e falam assim, uma pega e fala assim, não, você não vai ficar sozinha dentro de casa, vou te levar pra não sei onde, vocês combinam de ir, aí vocês encontram alguma pessoa, mas depois essa pessoa, ela fica, porque aqui tem uma terceira pessoa com um coração partido, tá? Pode ser essa pessoa aqui que depois, que tanto demorou aí pra poder tomar uma decisão? Pode? Claro que pode, gente. Só que aqui, ó, na hora que vocês derem o passo de sair desse relacionamento, e lembra, o 8 de copas, ele sempre fala daquela situação, daquela pessoa, daquele projeto, daquele lugar, onde a gente tem uma dificuldade muito grande para poder sair da situação, porque a gente tem um apego emocional muito grande. A gente tem um apego emocional muito grande. Só que aqui a gente tem a carta da morte. Então a gente está falando de alguma coisa que está fadada ao fracasso. Quando a gente tem 8 de copas e a carta da morte, é fadado ao fracasso, não adianta. É aquele osso que a gente insiste em ficar mordendo. É aquele osso que a gente insiste em ficar chupando. E aquela porcaria não tem nutriente nenhum. É aquela mochiba que a gente insiste em ficar carregando na vida. Aquela carniça horrorosa. Vocês estão entendendo? Que já não faz mais assim. Mas só que aqui, o 8 de copas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque são pessoas que talvez elas tenham algum trauma de abandono. Pode ser uma pessoa que foi abandonada lá no passado e agora ela tem um medo de abandonar, né? E às vezes insiste em ficar em situações que são fadadas ao fracasso. Só que aqui, ó, as de paus com sol e o as de copas bem no meio. Gente, bem no meio. Vocês têm noção do que é isso? E a gente tem uma rainha de espadas e a gente tem uma rainha de espadas. Então aqui, ó, é pro futuro. É aquela coisa que vai render. É aquela coisa, porque a rainha de espadas, gente, ela fala daquelas coisas que elas vão. Então aqui, ó, é do tipo assim, ó, a pessoa aqui, ela tem que ser completamente racional. Ela tem que pegar e falar, isso aqui não tá rendendo, esse solo aqui, ó, não adianta, eu coloco a semente, eu rego, mas só que essa fruta aqui, ó, ela não tá nascendo. Ela não tá nascendo. Você pode ter plantado uma tâmara, sei lá, que demora 70 anos que falam, né? Que muita gente que planta a tâmara não colhe a tâmara, né? Então aí é uma coisa muito complicada. Só que aqui, ó, vem falando, opa, peraí, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Você vai ter que ser racional, rainha de espadas, cortar o mal pela raiz. Foi-se na cana. Vocês estão entendendo? Aqui é isso. E aqui a gente tem o quê? Um rei de ouros. Então é uma estabilidade, porque o rei de ouros, ele fala de uma estabilidade muito grande que chega em um relacionamento. Só que é um relacionamento novo, as e as. A gente tem uma carta do mago como mensagem subliminar. A gente não tem aqui uma carta apesar de ter aqui o 6 de paus, tá, gente? Que às vezes pode falar do retorno de alguma pessoa. Mas se essa pessoa aqui, ó, retornar ou qualquer coisa, é porque ela percebeu que você mudou, porque a fila andou. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, porque tá com o coração partido. 3 de espadas, 3 de copas, é uma pessoa que pode depois acabar se fazendo de coitada para alguma amizade sua.
Sabe aquela coisa do, ai, porque não sei o quê, ela não conseguiu compreender, não sei, entendeu? É isso. Aí você vai pegar e vai falar assim, não quero saber, porque o que está saindo da sua boqueta não já me interessa, carniça, mochiba. É assim que você tem que conversar. Porque essa pessoa que chega aqui, ó, e quando a gente tem um as de paus e a gente tem a carta do sol, gente, é uma coisa, é uma daquelas paixões avassaladoras. É uma química que vocês têm tão grande, e aqui pode surgir, inclusive, uma dúvida muito grande se isso vai render, se isso vai lá pra frente. Só que a gente tem aqui um as de copas. Então, isso aqui, ó, se transforma em um amor muito grande, com uma rainha de espadas e um rei de ouros. Falando, então, dessa estabilidade que chega, de um relacionamento que chega realmente para poder ficar lá na frente. Lá na frente. E é tão engraçado, porque vamos começar a perceber aqui, né? A gente tem 3 e 3, né? Então, aqui a gente já tem a carta da Imperatriz como mensagem subliminar. Então, aqui já tá falando duas coisas, né? Aquele relacionamento aqui, ó, que não deu em nada, que vocês sentiram completamente traídos, porque vocês estavam lá colocando tudo de vocês, mas acontece que o trem não foi pra frente porra nenhuma. Mas só que aqui a gente tá falando também, olha, da carta da Imperatriz, que é aquele relacionamento novo, que ele começa, apesar de ser essa paixão avassaladora, para ele se transformar nessa paixão, nessa coisa dessa estabilidade e tudo mais, olha aqui onde é que tá, ó. Tá vendo? Então é aquela coisa de que vai acontecer? Vai, com toda a certeza do mundo. Gente, a carta da Imperatriz com a carta do Mago em mensagens subliminares é a coisa mais linda do mundo. E para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui um 7 e um 7. Então a gente tá falando da carta do carro. A carta do carro, muitas pessoas vocês podem conhecer quando vocês estiverem do tipo assim, ou em alguma viagem curta, né? Ou vocês estiverem saído de casa, vocês saíram, vocês foram. Então não é o tipo de pessoa que ela aparece dentro da sua casa. Isso acontece às vezes? Acontece, gente. Mostra total. Do tipo assim, sabe aquela coisa? E é tão impressionante do jeito que o tarô mostra, que vocês ficam assim, meu Deus do céu. Que aí o povo fala assim, não, mas isso não acontece, eu vou ter que pedir tanta comida para ver se é o entregador que vai chegar e tudo. Já aconteceu assim, você pode conversar com uma pessoa e de repente ela fala, não, eu vou até a sua casa, eu vou ir te ver. Vocês estão entendendo? Pode ser uma amiga que vai te visitar e levar alguém, algum parente, alguma festinha que vai ter aí. Vocês estão entendendo? E a pessoa acaba indo. Isso o tarô mostra. Aqui não. Quando a gente tem a carta do carro, algumas coisas a carta do carro já fala, né? É uma pessoa que já está vindo na sua direção. É aquele tipo de pessoa que vocês têm que logo de cara, lá na frente, rainha de espadas, 2 vezes, já conversar sobre o futuro, o que vocês esperam do futuro, de uma maneira racional, não levados pela paixão completamente, né? Porque a carta do carro é aquela hora em que a vida fala assim, vamos ver se vocês têm os mesmos objetivos. As pessoas, elas podem ter os mesmos objetivos, mas como elas vão alcançar e talvez o tempo que elas vão alcançar aquele objetivo vai ser uma coisa diferente, né? Então pode ter uma pessoa que ela tá ali, ó, por exemplo, a pessoa ela quer casar e ela quer ter filho, pronto, vocês querem arrumar alguém que quer casar e quer ter filho. Aí tem uma pessoa que ela tá pronta para poder fazer isso agora, aí tem outra que fala, não, eu quero daqui 3 anos porque eu quero fazer uma pós antes. Não, eu quero daqui 3 anos, 5 anos, porque eu quero fazer uma faculdade antes, eu quero formar, depois eu quero fazer uma pós, você tá entendendo? Então aí, porra, vocês podem ter o mesmo objetivo, mas só que o tempo é diferente. Então aqui, ó, a carta do carro, ela sempre fala, veja, né, se essa pessoa que você encontrou a pessoa certa na hora certa. Porque às vezes a gente encontra a pessoa certa na hora errada, mesmo, a vida é assim. Mas aí a gente tem que pegar e pensar, porque o carro ver se tem o mesmo objetivo, se ao mesmo tempo
para poder alcançar aquele objetivo, porque você tem que pensar como se fosse um GPS. E a logística para poder chegar nesse objetivo. Porque às vezes você pega e fala assim, eu tô pronto para poder casar agora. Aí a pessoa fala, eu também tô pronta para poder casar agora. Aí vocês pegam e falam, então tá, a gente quer casar e tem que ser agora. Aí a pessoa pega e fala assim, mas eu quero morar no exterior. A outra fala, não, eu quero morar aqui. Vocês estão entendendo? Então aí já teve uma divergência na logística dessa bagaça toda. Então é justamente isso que vocês têm que pegar e prestar atenção. A carta do carro tá vindo uma pessoa na sua vida, principalmente com 2 rainhas de espadas aqui. É uma pessoa que vai ter que ser conversado racionalmente. Tem futuro? Tem. Tem futuro? Tem. Só que aqui com a carta também, da carta do enforcado, pode falar de uma pessoa que tem uma distância física. Uma distância física. Então, por isso que pode ser aquelas pessoas que você se encontra e fala, meu Deus, e agora? E agora? Algum dos dois vai ter que ir para algum lugar. Vocês estão entendendo? Rainha de copas. Pajem de copas. Carta da lua, gente. Vidas passadas e namorados. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito mais forte do que vocês imaginam, né, gente? Aqui já fala tudo. Vidas passadas e a carta dos amantes, rainha de copas e pajem de copas. Sabe aquele tipo de encontro que é do tipo assim, vocês encontram a pessoa... Ó, eu vou contar um caso pra vocês. Vocês sabem que eu adoro contar casos aqui para que vocês consigam enxergar o tarô na vida, né? Na hora que a gente enxerga o tarô na vida, a gente passa a interpretar de uma maneira maravilhosa. Lá em BH, eu tenho uma amiga que ela chama TT. A TT, ela tem uma irmã que chama Ana Carolina. A Ana Carolina, ela saiu lá de BH e ela foi ela foi passar o carnaval em Salvador, lá na Bahia. E aí vocês já viram, né, gente? Bahia é assim, é o pecado do pecado do pecado, né? Porque aqueles baianos, pelo amor de Deus, ninguém merece o bando de carninha boa que tem por lá. Aí você chega lá, a mulher foi e apaixonou. Ela apaixonou, você tá vendo? Ela viajou e eu acho que teve um guerigueri também, que ela tinha acabado de sair de um negócio. Se não me engano, teve um trem desse. Que ela tinha alguma coisa que não estava dando certo. Eu sei que ela foi para lá do tipo assim, vou para Bahia, vou esquecer, ela não estava pensando em relacionamento, ela não estava em coisa nenhuma. Gente, esses dois apaixonaram de tal maneira, mas foi uma coisa tão louca, mas tão louca. Teve essa distância física, teve essa coisa de ir e voltar. Olha aqui a carta do 6 de paus, né? Ela vai para Bahia, ele vai para Minas, ela vai para Bahia, Minas com Bahia, né, gente? Samuel Rosa já falava. Aí vai conversando, vai falando e vai tendo, acabaram casando. Gente, eles hoje têm assim 2 filhos maravilhosos, adolescentes já. Moraram, o cara acabou formando, ela também acabou formando, ela advogada. Ele é desses que virou assim CEO de empresa, sabe? Então ela já mudou para tudo quanto é lugar, já morou até nos Estados Unidos, porque ele foi ser CEO de empresa lá, depois morou no Sul, depois mora hoje em dia em São Paulo. Você tá entendendo? É isso aqui, ó. Mas que tinha que encontrar e tinha que ter um guerigueri, tinha. Vocês estão vendo isso aqui, ó? São essas cartas aqui. É uma coisa impressionante. Quando tem que ter esses encontros aqui, eu falo, sabe, olha isso aqui para quem tá aprendendo tarô. Você tem aqui a carta da lua e você tem a carta da morte. Isso aqui é realmente um encontro de vidas passadas, né? Lembra, isso aqui é uma leitura generalizada, tá, gente? Mas isso aqui é para maioria. Aí fica o quê? Não importa essa distância física aqui entre vocês de maneira alguma, porque vai acabar, sabe, reencontrando, vai ali, fala, não, vem cá, deixa eu te ver direitinho. Começa a parte, né, olhar assim, a botar reparo nas partes íntimas da pessoa que não toma um só e já viu, né, gente? Gosta do produto, gosta da carninha, depois não quer mais saber de largar, entendeu? Então é isso.
Vamos passar para a segunda, então? Nós temos aqui o nosso que asa o que, Ana Cristina? O nosso bastão de selenita. Um as. Ai, meu Deus do céu, gente. Que coisa mais engraçada. Vambora lá. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é o nosso bastão de selenita, meus guias de luz, que eu tenho a capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá? Aqui está. Meus guias de luz, mostrem aqui, a gente quer, olha só o que a gente está procurando saber aqui, a gente está querendo saber sobre, né, o futuro amoroso. Mostra pra gente o futuro amoroso de quem se conectou com esta opção por obséquio. Somos aquele canal que apreciamos profundamente os detalhes tão pequenos, né? Então invoca aí o Roberto Carlos por obséquio. Invoque todos, invoca a banda toda, gente. E o negócio dele, o negócio dele não é nem a banda, é a orquestra. Eu não sei para quem já foi aí, mas enfim. Que eu tenha capacidade de discernimento, de entender essa mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Eu tô fazendo assim, gente, porque o tripé tá bem aqui no meio. Eu tô sem poder, sabe aquela coisa de ficar movendo profundamente, que eu tô com medo de ficar batendo nele aqui, ficar tremendo o trem. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos a carta do mago. Nós gostamos da carta do mago. Aqui nós temos a carta da rainha de ouros. Rainha de espadas, rei de paus, julgamento, 2 de paus, justiça, 5 de paus, morte. E a morte caiu. Vocês viram na hora que eu tava embaralhando? A morte caiu. Que coisa engraçada, né? O baralho é muito foda. 8 de espadas. Temperança. A carta do mundo. Cavaleiro de copas, a carta do sol, rei de ouros, rainha de ouros, rei de ouros, hein, gente? 5 de copas e a carta do carro. Vamos lá, então. Gente, vou falar aqui para vocês. O tarô vai mostrar pra gente uma energia que tá disponível no universo, tá, gente? Se vocês não gostarem dessa energia, não pega pra vocês, não. Imagina que vocês estão no supermercado. Não coloca isso no carrinho de vocês. No final das contas, de acabar esse vídeo aqui, eu vou pegar e vou colocar pra vocês as caixinhas dos tarôs, tá? Para vocês tirarem um print para quem quiser comprar ou sei lá o que. Lembrando que todos os meus tarôs, eles são genéricos, tá? Não precisa pagar 300, é só ir nesses sites aí, comprar por 20 reais, 23, 25 reais. Gente, a carta do mago, isso aqui é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. A carta do mago fala de uma pessoa nova na vida da gente. Todas as vezes, principalmente quando ela tá abrindo, quando é a energia principal, né?
Então ela fala de uma energia, de um trabalho novo, de uma pessoa nova, de casa nova, de tudo novo, sabe aquela coisa? Eu tô fazendo essa leitura aqui no final de dezembro, eu não sei quando você tá chegando, mas aqui tá batendo muito com essa coisa de ano novo, sabe? Então é uma coisa que pode acontecer realmente no inicinho. Então vamos colocar lá de janeiro a fevereiro, tá? Quando nós temos aqui uma rainha de ouros, e essa daqui é uma jogada amorosa, a rainha de ouros, ela fala muito de um relacionamento que chega pra gente, que é um relacionamento estável. A rainha de ouros, ela sempre fala de algo, de uma estabilidade, mas sabe daquele tipo de relacionamento? Eu não sei se vocês já chegaram a viver isso na vida. Vocês não têm medo de que a pessoa vai pegar e vai terminar com você a qualquer momento, não é aquela coisa que você fica pisando em ovos, né? Ela é realmente do tipo da pessoa, a energia dessa carta, do tipo assim, você entra num relacionamento que é do tipo assim, olha, a gente vai estar junto e é assim, juntasso mesmo. Para você ter uma ideia, a gente já saiu aqui a rainha de espadas, que ela tá falando, é uma estabilidade, inclusive futura, porque a rainha de espadas, além dela trazer aquela coisa de um relacionamento que é muito bem conversado, aonde as pessoas discutem, aonde as pessoas, sabe, discutem de uma maneira boa, tá? A gente tá falando de uma racionalidade, de um encontro intelectual. Sempre que vocês enxergarem, né, rainha de espadas, rei de espadas, é um encontro intelectual de alguma maneira. E a gente tem uma rainha de espadas com o rei de paus, que é a carta do quem? Gente, esse aqui, olha, ele é muito equilibrado. Vocês estão vendo que ele tá aqui com a carta da justiça, graças a Deus, ao lado dele, né? Porque a carta do rei de paus, claro que não é igual o cavaleiro de paus, tá? Porque a carta do cavaleiro de paus pode ser o comedor do tarô, tá? É o comedor, é aquele que qualquer carne ele tá mandando pra dentro. Então é do tipo assim, ele tá lá no churrasco, ele viu a linguiça, ele mandou pra frente. Ele viu a picanha, ele mandou pra frente. Ele viu a maminha, ele mandou pra frente. Vocês estão entendendo? O rei de paus, se ele tiver vivendo assim o lado giraia dele, o lado sombra dele, vocês não têm noção do que é, não. É um trem assim, meu Deus do céu, é só Jesus na causa. O rei de paus, ele tem uma intensidade muito grande, né? Ele pode ter uma intensidade muito grande. Só que essa pessoa aqui, ó, presta muito bem atenção, tá? Já vou falando aqui de uma vez. Essa pessoa, ele tá equilibrado. Ele pode estar equilibrado porque ele tá passando por alguma forma de divórcio, separação, ou então alguma coisa do tipo, alguém pode ter morrido mesmo na família, tá? Porque aqui a gente tem a carta do julgamento, a carta da morte, então é aquela coisa do tipo assim, massa, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês conhecem essa pessoa e para a maioria aqui, a gente tem a carta do julgamento e a gente tem a carta do 2 de paus. A carta do julgamento, ela é uma carta tão forte porque ela sempre fala assim, ó, a sua vida ela tá indo ali, ó. Só que de repente você tá indo para casa. Presta bem atenção. Você tá indo para casa. Você tá em uma viagem de 23 horas. Você tá voltando para casa. Na hora que você tá para poder virar a última esquina para chegar na sua casa, a última esquina para chegar na sua casa, ali é a carta do julgamento. É a hora que pega e fala assim, opa, peraí, vamos pegar e ver como é que tá essa safadeza aqui, porque é algo que chega, que muda a sua vida completamente, a carta do julgamento com a carta do sol, tá? Isso aqui com a carta da morte e a carta da justiça, você tá para poder acontecer algo na sua vida que é uma coisa que é marcada cosmicamente, que é o que eu chamo de contrato cósmico. Algo foi assinado lá em cima antes mesmo de você encarnar. Então você pode chegar para mim e falar assim, Aninha, eu estou com 90 anos, ainda estou procurando o meu grande amor. Aí você pega e pode ficar desesperado, pode chegar e falar assim, meus filhos estão querendo me colocar numa casa de repouso, né? Aí você chega lá naquela casa de repouso, pá, o seu grande amor tá ali.
Vocês estão entendendo? É uma coisa tão engraçada essa carta do julgamento, é uma coisa do tipo assim, não importa, é do tipo assim, você vai viver isso querendo ou não. As pessoas, sabe aquela coisa de quando o Chico Xavier falava que algumas coisas na nossa vida a gente vai passar, né? E isso vai dar um jeito de chegar na gente de alguma maneira. Então, aqui é mais ou menos isso. Só que eu quero que vocês entendam que quando a gente tem um 2 de paus, tá falando de algo que é do tipo assim, gente, aqui, um de vocês dois, ou até mesmo as duas pessoas podem estar passando por aquele momento em que vocês vão estar tomando uma decisão muito grande, 2 de paus. Aqui é do tipo assim, é realmente, vocês podem encontrar essa pessoa e a pessoa fala, eu não posso ir com você agora. Eu não posso te assumir agora. Eu não posso fazer isso. Mas por quê? Porque tem algum guerigueri que prende essa pessoa. Ela vai chegar e vai falar, por exemplo, vocês podem estar, por exemplo, eu, né? Tô aqui viajando sozinha, mochilando não, porque eu tô carregando mala mesmo, porque eu tenho que carregar minhas coisinhas aqui para continuar lendo tarô pra vocês, né, gente? E fazer as minhas leituras particulares. Aqui, eu tô, né, viajando sozinha. Seria do tipo assim, eu tô saindo de uma cidade, indo pra outra. Tô numa cidade aqui que chama Sodal, na Tailândia. Saindo daqui, eu vou pra uma outra que chama Chumpao. Eu não sei falar os três. Eu não sei falar os três. Não é chupão. Uma chama sodão e a outra chama chupão. Aí fodeu, né? Não, gente. Eu não vou conseguir ler. Ai, meu Deus, que mente suja. Tira isso de mim, Senhor. Então vamos lá, vamos continuar. Aí tá, aí eu tô indo de uma cidade para outra. É como se eu conhecesse a pessoa, tipo, umas 2 noites antes de eu ir, 2 dias antes de eu ir, 1 dia antes de eu ir. Aí eu pego, nossa senhora, é um encontro que é para acontecer, né? É um encontro que é marcado. Só que aí a pessoa pega e fala, peraí, eu não posso ir assim. Eu não posso ir, não posso. Por quê? Pode ter tido alguém que acabou de morrer, pode ter um divórcio que acabou de acontecer, pode ter um divórcio que precisa de ser finalizado, mas de alguma forma a pessoa ainda se sente presa a alguma situação, presta muito bem atenção, tá? Que a situação, ela já acabou, a carta da morte. Então pode ser a pessoa que pega e fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que viajar para casa porque meu pai morreu, minha mãe morreu, porque sabe, tem algum guerigueri desse jeito. Por quê? A carta da morte fala sobre isso. Uma relação, meu Deus, e aqui ainda tem um 5 de copas, né, para poder corroborar com essa informação. Então aqui, ó, a pessoa do tipo assim, algo faz sofrer. A carta da morte é aquela virada de capítulo na nossa vida, e aqui realmente a carta do mundo tá aqui, né? Então é algo que já acabou mesmo, acabou, isso aqui não tem como voltar para trás. É sofrido? A pessoa sofre muito. Emocionalmente, a pessoa sofre, que vocês não acreditam, do tipo assim, é de dilacerar a alma, a carta da morte. E com a carta do 8 de espadas, a pessoa não tem como ir. Então, por exemplo, você conhece a pessoa fala, não tem como ir agora. Não tem. 8 de espadas, não tem como ir. Não tem, ela tá presa em algum lugar. Ela pode estar presa por causa de algum contrato de trabalho, por causa de família, por causa de qualquer coisa. 8 de espadas. Só que aqui a gente tem a carta da justiça e a gente tem a carta de quê? Do 5 de paus. Porque aqui o equilíbrio, né, começa do tipo assim, começa a desequilibrar, começa a ter um conflito muito grande ali dentro. Vocês estão entendendo? Um conflito enorme, porque essa pessoa, ela vai se arrepender. Presta bem atenção. A gente tem aqui a carta do 5 de copas.
Então, alguma dessas pessoas, alguém aqui vai se arrepender. Então, poderia ser assim no meu caso, né? No meu caso, eu tô usando... Gente, aí eu já achando que isso vai acontecer comigo. O Senhor já me dando, colocando esperança no meu coração. Vamos lá. Aí tá. Aí, por exemplo, se eu tivesse indo, aí eu poderia, por exemplo, chegar e falar assim, não, eu vou lá e depois eu volto aqui. Se a pessoa tá presa em algum lugar ou alguma situação, né? Pode, não pode? Ou então a pessoa falar, eu vou pegar e acabar aqui e vou e te encontro. Vocês estão entendendo? Porque nesse guere-guere todo aí, ó, vai ter um conflito. O 5 de paus, ele é um conflito interno ou externo ou autossabotagem. É um conflito que vira autossabotagem, né? Só que aqui a gente tem a carta da temperança e a gente tem a carta do mundo. Então tem um processo moroso de fechamento de ciclo aqui. Então pode ser uma pessoa que, por exemplo, eu não posso sair de onde que eu estou porque eu estou passando por um divórcio litigioso e eu não posso ir para outro lugar. Eu não posso ir agora porque eu tô do tipo assim, aqui, por exemplo, eu fechei a minha companhia e eu tô tendo que entregar as últimas encomendas. Eu acabei um contrato de trabalho, ou então eu vou pedir demissão, mas eu preciso de 1 mês para o aviso prévio. Aqui tem alguma coisa sobre isso. Tem um processo moroso de fechamento de ciclo. A carta da temperança às vezes fala de coisas que elas precisam de paciência, de coisas que precisam de ir devagar. Quando a gente tem a carta da justiça, então, meu Deus do céu, isso aqui realmente fala sobre isso, tá? Aqui pode ser o tipo de pessoa que, por exemplo, alguém morreu da família e tá esperando a herança, né? Quando tá passando por aquele... Como é que é o nome daquilo? Ai... nossa, teve que fazer quando papai morreu, quando mamãe morreu, inventário. Vocês estão entendendo? Então aqui, ó, fala muito sobre isso. Aí nós temos aqui nada mais, nada menos de que a gente tem um cavaleiro de copas, a carta do sol, a carta do rei de ouros. Porque esse moço aqui, ó, esse rei de ouros aqui, tá vindo antes da carta do 5 de copas. Então, de alguma maneira aqui, ele se arrepende. Alguém aqui se arrepende e vai atrás da outra pessoa. Vocês estão entendendo? Aqui tem um encontro. Só que esse encontro aqui, ó, ele acontece depois disso. E aqui tem uma coisa muito engraçada, tá, gente? Quando a gente tem essas cartas, né, principalmente acabando com a carta do carro, aqui com a carta do 5 de paus, pode ser que até vocês decidirem aonde vocês vão encontrar e tudo mais, surjam algumas dificuldades. E aqui, quando a gente tem um 5 de paus e a carta do mago, toma muito cuidado, tá? Porque isso aqui, ó, é o que a gente chama em inglês Lost in Translation. É quando as duas pessoas, elas estão falando, mas uma não tá entendendo a outra. Você tá falando uma coisa, a pessoa tá entendendo uma completamente diferente. Eu passo por isso aqui o tempo inteiro. Eu não sei nem por que eu tô falando baixo. O tempo inteiro. E eu percebi que aqui tem que tomar muito cuidado, porque até usando o Google Translator, vocês não têm noção do que é não, gente. Vocês não têm noção do que é. Você fala uma coisa, você usa o Google Translator, você mostra pra pessoa, a pessoa olha assim pra você com a cara mais assim, sabe? Do tipo assim, o que essa mulher tá falando? Pra vocês terem uma ideia. Ontem eu tava num lugar que a dona do hotel aqui, ela acho que ela ficou com muita pena de mim, porque eu tô viajando sozinha, sabe? Como se eu fosse do tipo assim, coitada, abandonada na vida, sabe? Não, mas também é porque eu tinha marcado um hotel para poder ficar aqui, e na hora que eu cheguei no hotel, o hotel não existia. E foi em app, desses app, tipo Booking, sabe? O hotel não existe, gente, não existe. Cheguei no endereço, não existe, é um scam total, tipo assim, sabe? Caí mesmo. Aí, agora eu tô tendo que lutar para poder pegar o dinheiro de volta. Mas enfim, aí ela ficou com muita dó de mim. Aí ontem ela chegou para mim e falou assim, não, eu vou te levar para poder ver um costume daqui. Ela queria que eu fosse num funeral. Olha só, gente, ela me levou num funeral do tio dela, porque eles são budistas. E ela viu que eu tava com o meu japamala e tudo. O japamala é isso aqui, né?
E ela viu o terço budista. E ela viu que eu tava com meu japamala e ela pegou e falou assim, não, eu vou te levar lá pra você ver como é que funciona. Cheguei lá, tô conversando. Aí a mulherada lá começa a me perguntar, né? Ah, o que você tá fazendo aqui? Quanto tempo você vai ficar? Então, não sei o quê, que tipo... Aí começa a falar. E eu falei, agora eu tô querendo ir pra lugar assim, assim, assado. E usando o Google Translator. Aí elas falaram assim, você tem que ir pra Krabi. Krabi é onde tem, assim, é a região onde tem as praias mais famosas, né? Que tem essas que você vê em filme o tempo inteiro. Gente... Eu peguei e falei, gente, eu não consigo ir pra lá porque lá é muito caro. Eu falei, se a gente vai pra poder ficar tipo em hostel, pra poder ficar nesse tipo de lugar, é barato demais. Mas se a gente pega um quarto, igual eu tenho que pegar, que é um quarto só pra mim, onde tem uma mesa que eu possa continuar fazendo as minhas leituras, é caro, sabe? Não é uma coisa tão barata assim. E eu não sou milionária, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô viajando na Ásia porque a Ásia é barata, né? Não é porque, assim, se eu fosse milionária, eu tava lá em Mônaco. Aí, presta bem atenção. Aí, eu vou continuando fazendo, explicando pra elas. De repente, ela começa, tenta conversar comigo no inglês super quebrado. A falar assim, você pode conversar com o dono de hotel pra ver se tem emprego pra você. Eu falei, eu não quero emprego. Eu não preciso de emprego. Eu não vou trabalhar, eu não preciso. Eu preciso só de um lugar onde eu posso colocar minha mesa. Menino, isso aqui foi uma confusão danada. Que eles começaram a falar, você tem que tomar cuidado com a polícia. Tomar cuidado com a polícia? Que polícia? O negócio ficou tão perdido que na hora que eu fui mostrando assim, que elas pensaram que eu queria jogar tarô, do tipo, arrumar uma loja. Elas acharam que eu precisava de uma loja para poder jogar tarô para o povo daqui. Seria trabalho ilegal. Isso aqui da cadeia na mesma hora, né? E aí eu falei, gente, que perigo. Eu tô hoje o dia inteiro aqui no quarto que eu tô com medo de sair e conversar com essas pessoas, sabe? Porque é tão fácil a gente se perder. Então aqui, quando a gente tem esse 5 de paus e um as, a carta do mago, né? Como mensagem subliminar, é mais ou menos isso. É do tipo assim, você começa a falar uma coisa pra pessoa e a pessoa entende uma outra coisa completamente diferente. Então, para vocês que tiverem lidando, conversando com pessoas do exterior, vocês conversando, cuidado para isso aqui, ó, não perder na tradução, sabe? Do tipo, evitar usar gíria, evitar usar ditados populares, porque na hora que às vezes você pega e traduz para, sabe, é uma coisa muito complicada. Aqui tem isso que pode gerar uma confusão antes de vocês se encontrarem, tá certo? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver o que mais que temos aqui. Gente, olha, aqui não tem como fugir disso. Aqui é do tipo, vocês se encontram, alguém não, aí um segue caminho, o outro fica para trás. Só que aí acontece um arrependimento e o outro pega e vai atrás. É logo depois? Talvez não, viu? Porque a carta do carro mais a carta da temperança pode, com a carta do mundo, fala, é até resolver o get lá. Então tem gente que pode ser do tipo assim, encontrou a pessoa e ela já tá cumprindo o aviso prévio dela e ela fala, eu só posso ir daqui uma semana, é uma semana. A outra pode pegar e falar assim, eu só posso daqui um mês. A outra pode falar, eu só posso daqui um ano. Você vai, sabe, vai depender de cada pessoa aqui, ó. Nossa Senhora, olha aqui, ó. Gente, não tem como, olha aqui. Rei de paus, rainha de paus. Rei de ouros com rainha de ouros. Como é que pega e foge num trem desse? Como que foge um trem desse? Eu tô falando, o trem é marcado. E olha, mais um 2. 2 de paus, 2 de espada. Vocês vão estar numa bifurcação da vida. Vocês vão estar naquele momento. E tem retorno. 6 de paus. Pajem de copas. Gente, e olha, o gostar aqui é realmente genuíno, tá? O pajem de copas é uma coisa tão gostosa quando a gente sente. O pajem de copas é aquela sensação de ser adolescente novamente, daquele primeiro amor novamente, é aquela coisinha mais assim fofinha, sabe? Então aqui, ó,
Vocês têm que pegar e realmente ficar assim, de olho. Porque na hora que vocês se sentirem, falar, meu Deus do céu, as pernas tremer, daquele friozinho da barriga, isso tudo é a pessoa. São sinais muito grandes, né? De que você vai ter encontrado a pessoa. Deixa eu colocar aqui agora, peraí, os baralhos, para que vocês tirem o print. Vamos lá. Pegar aqui as caixinhas. Temos aqui o nosso corvo. Aqui. Aqui não. Aqui, eu amo esses dois baralhos, vocês sabem disso, né? Opa, peraí. Quase que eu encosto aqui, cacete. Aqui. Pode tirar print. Pode tirar, peraí. Tira o print aí. Gente, lembrando, para vocês que estão principalmente começando a ler as cartas, tá? Não faz diferença nenhuma se vocês usarem um baralho genérico, igual eu uso, ou usar o original. Não faz diferença. Não faz diferença se vocês recortarem o baralho de vocês. Se vocês amassarem tudo ali, colocar num saquinho, aí vocês vão ler, pá, tirou lá da maneira, vocês querem fazer com 3 cartas, com 2 cartas, vocês vão lá e tiram. Aí vai, não faz diferença nenhuma. A diferença que vai fazer é vocês manterem a energia de vocês completamente limpa. É vocês saberem que no momento que vocês estão lendo as cartas, vocês são um canal da espiritualidade. Eu já vi gente aqui falando assim, é porque eu não tenho nada. Claro que tem, talvez você não seja aquela pessoa, sabe, de realmente, por exemplo, tem pessoas, quando eu tô fazendo leituras particulares, tem horas que eu tenho visões claras na minha frente, tipo, eu tô olhando pra parede, eu tô vendo como se tivesse uma televisão ligada. Então é do tipo assim, sabe? Tem pessoas que têm isso, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que pegam e falam, é só uma intuição, ou então é só estudo, é só isso. Nós sempre somos, porque isso aqui é a maior ponte que existe entre a gente e a espiritualidade. Do momento que a gente entende isso, né? Nós estamos sendo, a gente tem que pegar e nos guardar. Né? Aquela coisa do tipo assim, não, eu vou me cuidar, eu vou ter, sabe, aquela coisa do tipo assim, guardar minha energia, por exemplo, né, eu até gosto de beber, mas por exemplo, eu viajando sozinha, eu não bebo porra nenhuma, né, gente? Imagina, beber num país onde a gente não fala a língua, tá louco? Coisa mais perigosa do mundo. Se já beber no nosso país que a gente fala a língua, imagina, se eu lá no Reino Unido ou no Brasil, se beber nesses lugares já é perigoso, imagina no lugar que a gente não fala. Mas se eu, né, por exemplo, resolver sair um dia, tomar cerveja e tudo, eu não jogaria tarô por nada no dia seguinte, por nada, sabe? E eu faria toda uma cerimônia de limpeza, tomaria banho de erva e tal, não sei o que, para poder realmente limpar a energia. Por quê? Porque a gente tem que se manter... a gente tem que imaginar que nós somos um hospital, né? Um hospital. E aí a gente tem que manter esse hospital limpo pra gente ter o quê? Os melhores médicos trabalhando com a gente. Não é isso mesmo que a gente quer? Então é isso. Então vocês têm que pensar isso, mas vocês podem usar qualquer coisa, porque eu já vi pessoas às vezes falando assim, ai não, porque você só tem que usar o original, ou então achar que o original, a leitura vai ser melhor. Quanta bobagem. Eu já vi gente falando, você tem que cortar o baralho 3 vezes, você tem que embaralhar o baralho não sei quantas vezes. Quanta bobagem, toma atento quem fala isso. Então uma pessoa que tá lá e não tem uma patinha, a pessoa não tem uma patinha, só tem uma, ou então não tem, ela tem que embaralhar tudo assim às vezes, né? Aí vai falar o que? Essa pessoa não pode ser tarólogo? É muita limitação que às vezes o povo tem, sabe? Com a espiritualidade, é muita limitação. Então não se deixem limitar quanto a isso. Uma coisa eu vou falar pra vocês, qualquer baralho, tá? Quando chegar o baralho de vocês, eu não sei porque que eu continuo, eu devia manter, para não quebrar. Eu mesma já respondendo. Quando chegar o baralhinho de vocês, lembra, pega uma vela, e qualquer vela, tá, gente? Eu uso muito vela palito, mas eu não tô em casa, eu estou viajando, então essa aqui é a vela que eu tenho, tá?
Aí eu pego e passo aqui, mas pode ser qualquer vela. Eu nunca usei vela colorida, porque eu não sei se vai manchar o baralho ou não, tá? Mas aí vocês passam sempre, né, no baralho todo, assim, ao lado. Vou mostrar pra vocês. Mostra aqui, ó, tá vendo? Passou. 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 Aqui. Aí a gente tem aqui... Aí vamos lá, bora lá, tá vendo? Aqui, ó. Fica muito mais fácil de embaralhar, sabe? É como se fosse uma óleo que você coloca numa porta que ela tá rangendo, aí depois não quebra o baralho, sabe? E eles, igual eu tô falando, esses daqui, ó, por exemplo, esse baralho aqui, ó, gente, eu uso ele muito, há anos, anos. Pra quem segue aqui o canal já sabe disso. Eu tenho esse baralho há anos. E olha como é que ele tá. Tá vendo? Ele tá tranquilaço, né? Pra quem usa tanto tempo assim. E eu uso há muito tempo. E tipo assim, há anos. E às vezes a gente pode falar, mas você usa assim pouco. Não, eu uso muito. Tá certo? Então é isso. Aliás, se vocês quiserem, eu começo a ensinar pra vocês assim no final dos vídeos. Eu posso pegar e fazer... sempre ensinar para vocês coisas diferentes, ou então fazer até mesmo vídeos ensinando o tarô, tá? Só me avisar, que eu faço com o maior prazer do mundo. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, depois eu volto com mais uma jogada de tarô para vocês, e até lá vocês já sabem. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Juízo! Tchau!